Uma ótima noite para você que nos acompanha aqui na Rede Nazaré de Televisão. Esse é o programa Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar sobre dois temas: os direitos das mulheres e os cuidados com a saúde feminina. E nesse primeiro bloco nós vamos receber a advogada Vanessa Albuquerque, que vai comentar um pouquinho sobre esses direitos das mulheres. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Igor. Obrigada pelo convite. Obrigada à TV Nazaré pelo convite. Boa noite a todas e a todos que estão nos ouvindo. E é com muita satisfação que eu venho aqui conversar sobre um tema tão importante, que é no mês das mulheres, né? O mês de março, o mês das mulheres, onde dia 8 comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, em alusão à luta, à reflexão sobre tudo aquilo que já conquistamos e tudo aquilo que temos por conquistar. Doutora, quando a gente fala dessas conquistas, desses direitos já conquistados, a gente está falando de uma longa trajetória até a chegada desses direitos, né, que ainda estão em construção, não é mesmo? Sim, exatamente, Igor. A luta das mulheres é uma luta muito antiga. As sociedades, elas vivenciaram um sistema patriarcal, um sistema de dominação, em que as mulheres eram vistas e ainda são vistas hoje como posse e propriedade dos homens, e muitas lutas foram efetivadas para se ter direitos básicos, direitos como votar, direito de poder viajar, porque até então, até o Código de 2002, as mulheres tinham que pedir autorização para os seus maridos para poder viajar, quando vigia o Código Civil de 2016. Então foram muitas lutas e hoje ainda se tem outras lutas que a gente ainda está buscando para ter a igualdade de gênero, igualdade de direitos entre homens e mulheres. E as brasileiras, doutora, a senhora colocou muito bem essa questão do Código Civil. Se a gente for ver a legislação, esses avanços são, de certa forma, recentes, né? No contexto brasileiro, as mulheres enfrentam esses desafios específicos, digamos assim? Sim, no contexto brasileiro, por exemplo, até pouco tempo, Igor, os homens poderiam matar suas esposas, suas companheiras, namoradas, e alegar no tribunal de júri, como tese defensiva, o direito à honra. Então, a legítima defesa da honra, ele estava matando por conta da sua honra que foi ofendida. E ele era absolvido por conta desses fundamentos alegados. E isso até pouco tempo, até alguns anos atrás, salvo engano, 2021, o STF declarou inconstitucional e não é mais possível arguir esse tipo de defesa. Então, se a gente parar para pensar, são lutas ainda muito fortes que a gente trava para adquirir direitos básicos, né? Direito à vida, sobrevivência. Doutora, você faz parte também da rede de mulheres Da Amazônia. Da Amazônia. Quando a gente fala de Amazônia, a gente também tem desafios específicos para as mulheres amazônicas, não é? As mulheres da Amazônia, de forma geral, né, elas enfrentam muitas dificuldades sociais, de direitos básicos. Então, quando se chega para falar de violência, ela já está muito envolvida na violência desde a infância, né, com abusos sexuais, com agressões físicas. Então, a realidade socioeconômica das mulheres amazônicas, elas têm impacto direto nessas situações de violência que elas vêm vivenciando diariamente. A gente tem um recorte que, infelizmente, a gente acaba fazendo do Marajó, né, que aí, enfim, circulou na pauta do noticiário, tem circulado. O Marajó é um dos desafios, mas é só um recorte desses desafios da Amazônia, né? Exatamente. É o que aparece de cara, mas é uma realidade de toda a região, né, amazônica, e a gente precisa travar debates, discussões, para que de que forma a gente possa combater esse tipo de violência.
que eu entendo, Igor, que o principal, a nossa legislação é muito forte, ela tá muito bem amparada, nossas legislações são uma das melhores do mundo, mas a gente precisa fortalecer, além das questões básicas de sobrevivência, saúde, educação, que essas mulheres precisam, a gente precisa fazer um trabalho pedagógico. E não adianta fazer um trabalho pedagógico se elas vivem também em péssimas situações de vida. Elas vivem, por exemplo, muitas mulheres permanecem num ciclo de violência porque vivem sob a dependência do seu companheiro, do seu cônjuge, dependência financeira. Então, como tirar essa mulher desse ciclo de violência se ela está nessa dependência financeira? Então, é um conjunto de fatores que a gente precisa trabalhar, né? O poder público, a sociedade, as famílias, elas têm que estar unidas nesses esforços, porque são várias nuances que precisam ser atacadas para combater essa violência. Tem algo muito marcante também, doutora, quando a gente fala de violência, por exemplo, contra a mulher, talvez quem nos acompanha pode imaginar que é só violência física, mas a gente tem uma diversidade de outros tipos de violência que não deixam marca na pele, não é? Exatamente, e é interessante isso que você falou, porque quando a gente ouve homens falar sobre violência, eles não se identificam como agressores, porque eles entendem que a violência se resume a agressões físicas. Então, eles falam, inclusive, que tem que combater a violência. Agressores falando que tem que combater a violência quando eles mesmos cometem violências, porque eles não conseguem se enxergar como agressores. E tem funcionado muito nos grupos de apoio entre homens, que quando eles ouvem relatos de outros homens cometendo violência, relatando o tipo de violência, aí que eles vão entender que eles também são agressores, porque a violência não perpassa somente na violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, a moral, a sexual. Então, são vários tipos de violência que eles cometem, né, as mulheres, e que geram impactos significativos em toda a sociedade. Imagine só, se a família, que é a base da sociedade, não vive num ambiente seguro, como que ela vai entregar a sua vida, o seu trabalho para a sociedade? É uma perda econômica muito grande, falta de produtividade no trabalho, porque viver sob violência não é... A mulher hoje ela vive mais com medo de estar na sua casa, que era um ambiente seguro para ela estar, do que estar nas ruas. E esse é um ponto importante, doutora, das famílias. Essa violência, quando ela é cometida dentro de casa, por exemplo, toda a família, na verdade, acaba sendo vítima, né? Exatamente. A família, toda a família envolvida, inclusive, principalmente os filhos, né? Os filhos presenciam, os filhos já vão vivenciando essas violências, vão, inclusive, naturalizando e repetindo, reproduzindo essas violências quando crescem com as suas namoradas, suas esposas. E essa violência também é atingida pelos pais, pelos primos, família, todas as pessoas que cercam, elas são envolvidas de alguma forma pela violência que é realizada, né, dentro de casa. Doutora, ainda falando desse contexto de violência doméstica, né, aquelas práticas como controlar o celular da parceira, controlar onde ela vai, onde é que ela sai, para onde ela vai, na verdade, isso também é um tipo de violência, não é? Sim, com certeza. Existem vários tipos de violência, a perseguição também é um tipo, que é o stalking, tem uma previsão legal, né, no Código Penal, a violência patrimonial, de quebrar celulares, de ficar ameaçando, então todos têm previsões legais, né, para criminalizar, e isso é uma constante na vida de muitas mulheres, esse controle exacerbado da sua vida, para onde você vai, com quem você está falando. E isso, todos os tipos de violência, física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, todas elas estão acompanhadas da violência psicológica, que também é crime. A gente pode fazer uma diferença, assim, doutora? O que caracteriza a violência psicológica e a moral, por exemplo? Ou a linha é muito tênue? A violência psicológica está presente em todas as outras violências, porque é toda aquela violência que te ataca emocionalmente. Então, se o celular está sendo quebrado, você sente aquela tensão, aquele nervosismo,
aquele medo. Então, você está sendo atingida por uma violência psicológica. A violência moral são aquelas violências que estão previstas no Código Penal, injúria, difamação. Então, são essas violências que também são acompanhadas da violência psicológica. Tem aqueles casos, né, algum parceiro, por exemplo, chegar uma roda de conversa e falar mal da companheira, isso também Exatamente, caracteriza difamação. Então, isso gera também danos psicológicos para a vítima e que também as pessoas, os homens, têm que entender que é crime. Todo tipo de violência psicológica é crime. Você falou da legislação, né, doutora? A gente tem uma legislação realmente muito avançada, mas creio que ainda falta ali um papel do Estado, né, para implementar políticas, por exemplo, nas DEANs, fortalecer, né, esses canais de acesso, né, da mulher pedir ajuda. Né? Exatamente, a gente ainda vê um sistema ainda muito incipiente, já avançamos, estamos avançando bastante, eu percebo que estamos avançando em termos de estrutura, em termos de parcerias, mas eu acredito que a gente precisa intensificar as questões pedagógicas, falar mais disso para as crianças, educar as crianças. Tem legislação prevendo que nas escolas tem que ser debatido a questão da violência doméstica e eu vejo pouco sendo discutido nas escolas, desde a infância. Se educar realmente, eu tenho lido a Bell Hooks, que foi uma feminista estadunidense, e ela fala muito da questão da criança sendo educada numa perspectiva, com uma orientação feminista de combate à violência. Então, por exemplo, um menino que é educado com uma perspectiva de que devem ser tratados todos de iguais, de forma igual, ela vai crescendo, mas ela vai encontrando uma sociedade com uma criação oposta do que ela está recebendo em casa. Então, ela está recebendo uma criação dos pais, de que ela deve tratar com respeito outras pessoas, com igualdade, mas a sociedade, a escola, os amigos, ensina tudo diferente. E aí a criança, ela é esperta, ela compara, e ela, intrinsecamente, ela visualiza qual que é melhor para mim. O que é melhor para mim? O poder. A facilidade que o patriarcado dá aos homens de dominação, de determinar o que deve ser feito. Então, é muito triste, é muito forte isso, e por isso essa necessidade de intensificar a pedagogia e envolver toda a sociedade nesse processo. Quando a gente fala dessa educação, doutora, a gente fala das escolas, mas até os centros de conhecimento, como as universidades, também podem auxiliar nesse processo, né? Sim, com certeza. As universidades produzem conhecimento e com certeza tem muito a contribuir. As várias universidades, elas já fazem trabalhos de acolhimento, acolhem mulheres vítimas de violência, dão orientação jurídica, psicológica para as mulheres. Tem exercido um papel bem importante nesse combate à violência de gênero, sim. Doutora, é importante a gente falar também, para quem nos acompanha, a importância da denúncia para a gente combater esses crimes, né? Exatamente. A denúncia ela é muito importante, inclusive ter legislação determinando que os condomínios, por exemplo, que estejam vivenciando algum caso de condôminos que tenha realizado violência, né, contra suas esposas, companheiras, que tem o dever de denunciar. Quer dizer, não é só a mulher. Às vezes a mulher não tem força, às vezes a mulher tem medo de morrer, porque as estatísticas dizem isso, né? O homem não aceita o término de um relacionamento e comete o feminicídio. Então, são muitas coisas que envolvem esse denunciar. Não é simples denunciar, tem a dependência financeira, então é muito difícil para a mulher tomar essa iniciativa. Então, outras pessoas que veem a mulher sofrendo essa violência, elas têm que se conscientizar que elas podem também denunciar, isso é muito importante, porque já que a mulher não tem essa força, outras pessoas podem ajudá-la nesse sentido. E pode ligar, né, para a Polícia Militar, 190, para o canal específico de atendimento à mulher, que é 180, e eu acho importante que a sociedade se envolva nessas denúncias.
As farmácias também, doutora, e outras instituições, a mulher que de repente esteja passando por uma violência pode marcar o X ali na mão e apresentar, não é? Exatamente, é um sinal, né, que a mulher tem de comunicação, porque às vezes ela não consegue nem efetuar uma denúncia, né, formal, então é um meio de comunicação e a pessoa que visualiza esse sinal, esse X vermelho nas mãos ou no papel, deve sim procurar uma ligação, chamar a polícia. Inclusive os estabelecimentos comerciais, de forma geral, eles têm, quando presenciam uma situação de violência com relação à mulher ou importunação sexual, qualquer tipo de violência, é necessário que ele dê todo o suporte de proteção a essa mulher. Chame a autoridade policial, conduza a mulher de forma segura até um veículo, um táxi, ao seu carro, mas que ela tem o dever de proteger também a mulher. Doutora, você falou um ponto importante, a questão da importunação sexual. Agora é crime, né, e é punível também, né, doutora? Exatamente. A importunação sexual é coisas simples, né? O nosso corpo, ninguém tem o direito de tocar no nosso corpo sem a nossa anuência. Então, às vezes eu ouço muito, as coisas mudaram muito, a gente não pode mais nem mexer, como é que eu vou saber? Você precisa da anuência do outro para tocar no corpo do outro. Então, licença, o rapaz veio, né, para colocar licença, posso? Sim, né? Então você não vai chegando e metendo a mão e passando a mão no corpo, no cabelo. Tudo isso é importunação sexual e é crime. Doutora, para quem está em casa também, como é que a sociedade e quem nos acompanha pode auxiliar, né, ali no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, a combater a violência contra a mulher? Sim, é importante entendermos que a família da vítima, ela exerce um papel fundamental para esse fortalecimento da mulher. Tanto na questão da criação dos filhos, quanto para fortalecer a mulher a sair dessa violência. A mulher que ela já está fragilizada emocionalmente, psicologicamente, enfrenta essa dificuldade de sair do ciclo de violência, ela precisa de suporte, ela precisa de alguém que segure nas mãos dela e diga, estou contigo, eu vou te ajudar e te ajudar a sair desse ciclo de violência, porque por si só é muito difícil. Perceber alguma situação, um grito, um puxão de cabelo, um puxão no braço, já é um sinal de alerta, né, doutora? Já é violência, não é nem sinal de alerta, já é a violência sendo cometida e ela deve ser combatida. E para a gente encerrar, doutora, eu queria que você desse um recado também para quem nos acompanha, para reforçar esses canais de denúncia, né, e principalmente essa necessidade desse combate à violência. Eu acho que a sociedade, as famílias, elas precisam estar envolvidas juntamente com o Estado, que já exerce trabalho através de políticas públicas, que tem muito ainda que melhorar, mas essa união entre Estado, sociedade e família, juntas no combate à violência de gênero, ela é essencial para que a gente torne uma sociedade mais feliz, com equidade e que a justiça social seja estabelecida nesse aspecto. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. E antes de encerrar o bloco, é importante sempre reforçar. No caso de violência contra a mulher, acione uma delegacia, liga no 80 e denuncie. A gente volta já já.